Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria pedir, quem puder aí, compartilhar para a gente aumentar o alcance. Deixa eu já colocar aqui os comentários, mas hoje eu ainda não abri os comentários, então, enquanto eu vou abrindo aqui a janelinha com os comentários, eu queria pedir para, por favor, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, eu estou vendo aqui que no Facebook os compartilhamentos estão começando a acontecer, já temos aqui 42 pessoas em uma página, 56 na outra. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, pessoal, eu agradeço muito. Abrindo aqui agora os comentários do canal do Estopa. Deixa eu ver quem chegou aqui. Muito obrigado. Vou conseguir abrir. O computador está um pouco travado aqui, mas ele vai dar o ar da graça. Já estou vendo aqui alguns comentários. Breno Ribeiro, Chocoprint BR. Deixa eu já colocar aqui no ar. Isso. Agora sim os comentários estão no jeito. Muito obrigado. Roger Lessa. Léo, Sérgio Moro tá pirraçando. Exatamente. Sérgio Moro tá fazendo chantagemzinha com o Mito, né? E o Mito morre de medo, porque o Mito sabe que ele precisa do Sérgio Moro para manter a popularidade. Aí o Sérgio Moro faz a pirracinha dele, fala que vai, né, igual eu lembro que na época que o Brasil ele fazia muita questão da Fórmula 1, tinha muita notícia relacionada à Fórmula 1, os pilotos ameaçavam mudar para a Fórmula Indy, se alguma coisa tivesse dando errado na Fórmula 1. Deixa eu colocar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu liberar aqui. Boa noite, Maria Aparecida. Fala Lula livre. Cícero Augusto. Boa noite, Léo. Boa noite, Cícero. Deixa eu liberar aqui os comentários. Léo, é uma tristeza. Acabaram com a medalha do Rio Branco. Eles estão realmente acabando com os prêmios, né? Porque o Bolsonaro agora tá liberando o prêmio para os filhos, daqui a pouco vai ter prêmio para sobrinho, prêmio para youtuber que fala bem dele, prêmio para todo mundo, né? E automaticamente, quando uma coisa se torna vulgar, aquela coisa deixa de ter o valor que ela tinha antes, ela se tornou vulgar. Então, o Bolsonaro não está premiando as pessoas, o Bolsonaro está despremiando quem recebeu o prêmio antes. Imaginem um prêmio qualquer, vamos pensar no Oscar. O Oscar, a tendência do Oscar é premiar os melhores filmes. Aí, de uma hora para outra, imaginem que o Oscar começa a distribuir Oscar para todos os filmes brasileiros, do pior ao melhor, mas para todos os filmes. A coisa deixa de ser um prêmio. Ela passa a ser uma coisa extremamente comum. Não tem mais aquele diferencial que existia antes, né? Não tem mais o prêmio propriamente dito. Carla Loba 007 pergunta se eu tô cansado, tá ofegante, tô muito cansado, Carla Loba, realmente, esses dias de reforma aqui, eles estão realmente pesados. O Rita 3950 manda um boa noite de Jundiaí, São Paulo. Gata Negra, boa noite. Ministério da Laranja, Adinalva Mendes, a Damares vai voltar para Goiabeira. E Cristiano Oliveira fala, Carluxo usa cuecão de couro. A Damares, ela tá fazendo pirracinha também que vai voltar para Goiabeira, só que a Damares é diferente, né? A Damares pode ir para Goiabeira tranquilamente, que ela não vai fazer aquela falta, né? O Sérgio Moro é outra coisa, o Sérgio Moro tem uma grande popularidade, o Sérgio Moro tem muita reputação com os organismos internacionais, afinal de contas, o golpe aconteceu em grande parte por causa do Sérgio Moro, então o Sérgio Moro é um mal muito necessário. Petrobras anuncia aumento no preço do gás de cozinha, né? Então a gente vai ter aí um aumento no preço do gás de cozinha. Petrobras reajusta o preço médio do diesel em 2,5%. Eu estou aproveitando que eu abri aqui uma nova janela e abrindo essa nova janela já pularam aqui algumas notícias que eu vou colocar para vocês
são notícias do Minha Notícias, que eu não faço nem ideia de qual que é o funcionamento desse Minha Notícias, mas deixa eu conseguir colocar no ar aqui, acabando de acertar os detalhes técnicos. Então está aqui o Minhas Notícias, e eu estou esperando voltar aqui para os assuntos políticos, mas enfim, aí pulou para a propaganda. Mas enquanto ele está na propaganda aqui, fazendo confusão na propaganda, deixa eu colocar aqui os comentários que estão rolando por aqui. Deixa eu já abrir aqui também a página do Brasil 247, que traz pra gente um pouco mais de foco das notícias. Tá aqui. Isso, tô colocando tudo no lugar aqui, pessoal, e queria agradecer vocês aí do Facebook pelos compartilhamentos e queria convidar as pessoas que estão participando do Facebook para compartilharem aí pra gente aumentar o alcance. E eu já vou abrir aqui também a página Leonardo Estopa. Por enquanto eu já abri os comentários aqui do canal do Estopa. Deixa eu colocar aqui, 247. Ódio não tem vez em Nova York, diz senador que liderou a ação contra Bolsonaro. O que aconteceu, pessoal, é que a Câmara de Comércio de Nova York estava querendo fazer um evento para homenagear o Bolsonaro. Homenagear o Bolsonaro porque, afinal de contas, o Bolsonaro deu para Nova York um presente muito interessante. O Brasil torna-se um mero fornecedor de Nova York, e muitas empresas de Nova York se tornam entrepostos, ou seja, intermediários entre o produto brasileiro e o resto do mundo. Só que mesmo com todos esses benefícios comerciais trazidos por Bolsonaro, é preciso admitir que Bolsonaro representa um dano social muito grande para o mundo. O Bolsonaro representa uma possibilidade que algumas pessoas consideram isso exagero, mas o Bolsonaro representa, admirar o Bolsonaro representa admirar uma tendência fascista, e isso pode causar, obviamente, um dano à imagem das empresas que se associam a eventos que tentam, de alguma forma, homenagear uma pessoa que se manifesta claramente contra determinados grupos, como homossexuais, contra mulheres, inclusive. A mulher, na visão do Bolsonaro, é um ser submisso que a única coisa que ela pode fazer é servir o homem. Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que, apesar de ter respaldo em parte da sociedade, vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito em partes por causa desse comportamento bizarro, dessas propostas estranhas, né? A gente não pode descartar isso. O Bolsonaro, ele ganhou muitos votos por causa da postura racista, por causa da postura homofóbica e por causa da postura misógina. Isso é uma coisa que acaba causando um dano de imagem a empresas, principalmente fora do Brasil. E por causa disso, algumas empresas, todas as empresas patrocinadoras do evento pularam fora. E depois que todas as empresas pularam fora do patrocínio do evento, o Bolsonaro ainda tentou resgatar o evento usando dinheiro público, dinheiro brasileiro, através do Banco do Brasil. Quem ia pagar o evento, nesse caso, deixou de ser as empresas patrocinadoras e passou a ser o Banco do Brasil. E a partir daí, mesmo assim, a coisa ficou tão feia que o Bolsonaro pulou fora. Ele não pulou fora, ele foi, de uma forma ou de outra, ele foi muito necessário financeiramente, mas ele foi uma espécie aí de senhor da guerra, aquele camarada que faz o serviço sujo. Ele foi um miliciano internacional. Faz o serviço sujo contra seu próprio país, beneficia determinados grupos, mas esses grupos não têm coragem de exibir esse miliciano internacional, porque apesar de que esses grupos ganharam dinheiro com o Bolsonaro, eles ganharam dinheiro através da desgraça de um outro povo, através do apoio a um povo, né, do apoio a um camarada extremamente bizarro. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos, queria lembrar o pessoal do Facebook que é muito importante vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. E algumas pessoas lembram aqui um fato que precisa ser destacado nesse momento. Deixa eu trazer aqui nos comentários. A Bel Santos fala uma coisa que aconteceu, que talvez os bolsominions não queiram admitir, mas aconteceu. Ela fala que adorou ver americanos renegando Bolsonaro. Isso mesmo.
O Bolsonaro que tanto fez pelos Estados Unidos, o Bolsonaro que foi talvez um dos maiores exemplos daquela frase do Trump, America First, né? O Bolsonaro realmente colocou os Estados Unidos em primeiro lugar nas suas políticas. Agora ele não está sendo bem visto nos Estados Unidos, né? Então, isso aí é o nosso presidente ao redor do mundo. E olha, pessoal, deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa, mas antes de ler alguns comentários aqui, eu vou deixar rodando aqui. Antes de ler alguns comentários, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Para isso eu vou até colocar de volta aqui a imagem aqui do nosso amado, querido presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro humilha o brasileiro ao redor de todo mundo e não apenas humilha o brasileiro que é contra o Bolsonaro, ele também humilha o brasileiro que é a favor dele, o brasileiro que votou nele achando que estava sendo o bambambam. O brasileiro que votou no Bolsonaro, como o brasileiro que não votou no Bolsonaro fora do Brasil, ele é percebido como fazendo parte de um povo que colocou esse tipo no poder. O Bolsonaro não é um ditador que veio de um golpe militar e está humilhando o próprio povo à força. Não. A situação é bem diferente. Bolsonaro é um cara loucão que veio do voto das pessoas. Isso faz uma diferença muito grande, porque hoje, se você chega num país desenvolvido e você vê um refugiado sírio ou um refugiado da Líbia, por exemplo, você vê uma vítima de uma situação de guerra, você vê uma pessoa que está fugindo de um país que perdeu totalmente o próprio controle. Quando você chega ao redor do mundo e encontra um brasileiro, os gringos vão receber esse brasileiro como um refugiado de uma responsabilidade social, ou seja, o brasileiro fora do Brasil ele passa a ser um refugiado, mas um refugiado da sua própria irresponsabilidade. Existem duas formas de contextualizar o caso de um refugiado chegando fora do Brasil. Um é um refugiado sírio, por exemplo, que um gringo olha e fala: esse camarada veio do país dele porque alguém botou fogo no país dele. O outro é o refugiado brasileiro que, ao chegar nas gringas, ele é recebido como sendo o imbecil que botou fogo em casa e depois fugiu para tentar abrigo em outro lugar. A diferença básica é essa. Nós, brasileiros, fora do Brasil, carregamos a personalidade de quem nos representa. Nós, brasileiros, fora do Brasil, carregamos a personalidade do Bolsonaro. Então, o brasileiro deixa de ser recebido fora do Brasil como uma pessoa normal de um país subdesenvolvido, que está procurando emprego, que está procurando crescer na vida, e passa a ser recebido fora do Brasil como um doidão, um loucão, um cara que simplesmente surtou das ideias e votou num cara completamente louco, completamente sem nexo. Isso é muito importante. E agora é hora, né, deixa eu trazer aqui os comentários. E aqui no canal do Estopa eu queria agradecer muito vocês pelas participações aqui no canal do Estopa e também no Leonardo Estopa. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando aqui pelo Facebook. Eu queria pedir vocês que estão no Facebook, por favor, compartilhem. E quem tiver chegado nessa transmissão e ainda não curtiu a página Leonardo Estopa no Facebook, eu gostaria de te pedir que faça isso. Ainda você que está assistindo pelo YouTube, curta também no Facebook, porque é uma forma alternativa de transmitir caso o Facebook simplesmente elimine minha página, o YouTube, né? Bom, se cair num lugar, tem outro, né? Então, ainda nesse mesmo assunto, nós temos, então, a decisão do Bolsonaro, que foi uma decisão sob pressão. É lógico, o Bolsonaro não cancelou a ida dele para ir receber o prêmiozinho, né, que até hoje o Bolsonaro está tentando ser reconhecido por qualquer grupo, qualquer caso importante, ser reconhecido como alguém importante. A primeira oportunidade que ele teve, os patrocinadores pularam fora, ele lembrou que ele pode colocar o Banco do Brasil para pagar por ele, aí nem com o nosso banco pagando por ele rolou, porque o protesto internacional foi tão grande que ele teve que cancelar a ida à homenagem
em Nova York. Vou ler para vocês a notícia que está na página do Brasil 247. A homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos enfrentava dificuldades para encontrar local, já que as pressões de autoridades e ativistas americanos pediam o cancelamento da homenagem. Museu de História Natural e restaurante tradicional Cipriani recusaram receber a homenagem, que aconteceria agora em um hotel da rede Marriott. Qual que é o detalhe? Esse hotel, obviamente, ele seria depois, todo o hotel, toda essa rede Marriott, ela seria depois vista como um escritório internacional do Partido Nazista. Essa é a forma com a qual os americanos começaram a se referir a uma reunião que homenagearia o Bolsonaro, um escritório internacional do Partido Nazista. Deixa eu ver algumas notícias aqui. Canal Int, eu o reconheço como ser mais desprezível e traidor de uma nação. Pergunta aos internautas quantos ou qual presidente do Brasil foi proibido 2 vezes de palestrar nos Estados Unidos, o mesmo país que suas elites estão o mundo, né? Bom, o mundo está fugindo do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Isaura Griogolato e deixa eu colocar aqui a mensagem do Roberto Delgado, que estava sumido da live. O pessoal falou muito de você esses dias, tá, Delgado? Só para te lembrar que você não pode sumir dessa live não, porque as pessoas sentem sua falta. Mas eu nunca vi o Bolsa falar que um bom esquerdista merece uma boa bala, talvez porque o Bolsonaro imagine que para matar esquerdista você não deva gastar uma boa bala, talvez uma bala de menor qualidade, Delgado, de uma boa espingarda enterrado numa boa cova, talvez porque o Bolsonaro imagina que esquerdistas precisem morrer com espingardas de menor qualidade, né? Talvez as espingardas de melhor qualidade não sejam para matar esquerdistas, sejam para brincar de tiro ao alvo. E enterrado numa boa cova. Vai saber se o Bolsonaro é investidor de empresas que trabalham com cremação. Talvez o Bolsonaro tenha, assim como me parece que o Eduardo Bolsonaro é dono de empresas aí que trabalham com treinamento de tiros, talvez o Bolsonaro não pense nessa coisa de boa cova, porque talvez o Bolsonaro goste mais de investir aí em empresas crematórios, como o prof. Mário Iazzi falou em uma palestra, né? Bom, eu não sei até que ponto o prof. Mário Iazzi representaria um grupo como o Bolsonaro representa o grupo do entreguismo no Brasil, né? Bolsonaro é o presidente do entreguismo, eu acho que ele tem muito mais autoridade de fala em relação ao seu grupo do que o prof. Mário Iazzi, que talvez falou que alguém deva levar, e eu particularmente não represento o meu grupo, eu não sou político, não fui votado, e o ponto de vista que eu tenho é que ninguém, absolutamente ninguém, merece morrer com uma boa bala de uma boa espingarda e enterrado numa boa cova. Eu não desejo isso para ninguém, e eu, mesmo assim, sou contra o Bolsonaro, mesmo não desejando esse tipo de destino aí para as pessoas. Talvez porque eu não seja produtor de balas, nem de espingardas e nem trabalhe com serviço funerário com covas. Deixa eu agradecer. Paulo Vieira. Oi, Léo, adoramos suas análises econômicas, políticas, sociais e até das teorias conspiratórias. Orgulharia-me tê-lo como prefeito, governador ou presidente. Penso no caso. Abraço e mande um beijo, minha Lu. Muito obrigado, Paulo Vieira. Fico muito orgulhoso aqui do carinho da sua, da sua mensagem e tal. Fico muito feliz mesmo. Nós vamos, com certeza, ter aí oportunidades de termos bons políticos. Para isso, a gente precisa empoderar o povo. Quando o povo souber aonde está o bom político, o Brasil melhora. Mas eu fico muito feliz que você me considera um potencial bom político. Isso me deixa muito orgulhoso. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer o Paulo Vieira, queria agradecer também o Roberto Delgado, porque mesmo que o Delgado traga as suas críticas, o trabalho, a crítica do Delgado acaba ajudando, porque
ajuda a gente a pagar aqui as despesas do canal. Então, muito obrigado a todos vocês que participam, muito obrigado a todos vocês que trazem críticas negativas e positivas em relação à esquerda e também críticas negativas e positivas em relação à direita e ideias para a gente conseguir fazer com que esquerda e direita deixem de existir e a gente possa viver um Brasil unido, todos pelo Brasil, sem ficar tentando achar onde que vamos, né, jogar uma pedra no telhado do outro e coisas desse tipo. Mas muito obrigado mesmo a vocês pelas ajudas. Marisa Tácito Lopes, Roberto Delgado, Bozo falou sim em metralhar petralhas. E olha, Marisa, ele não falou de usar uma espingarda, não. Ele falou de metralhar. E olha, metralhar saia muita raça de bala. Eliane B. Suzuki, boa, Hilder Brando. Com certeza, Léo seria um ótimo político. Muito obrigado, Ione Freitas. Boa noite. E o canal Inti volta e fala: eu desejo o melhor para todo aquele que deseja o melhor para os meus pequenos. Se você é racista ou pense como a da goiabeira, que Deus te perdoe. Não tenho tempo para isso. Sabe que você falou uma coisa muito interessante, canal Inti? Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar a conscientização política e usar esse critério. Usar esse critério. Deixa eu deixar aqui a mensagem do Chocoprint, que é muito importante. Vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Isso é muito importante, pessoal. E esse ponto de vista que o colega Touro trouxe é muito importante mesmo. Não percam tempo com aquelas pessoas que não têm possibilidade de recuperação. Não vamos gastar demais com o povo da goiabeira, né, com o povo do mal, o povo da opressão. Esse pessoal aí é totalmente sem utilidade prática na nossa realidade. Felipe Amorim fala: Léo, se nem os americanos que se favorecem com o governo Bolsonaro não o apoiam, por que os brasileiros, perdendo todo o seu patrimônio, continuam o apoiando? Será que a culpa da Igreja Universal? Léo Deputado, obrigado Felipe Amorim pelo Léo Deputado. E olha, eu nem diria que a culpa é da Igreja Universal, eu acho que essa culpa deve ser compartilhada, tá, Felipe Amorim? Nós tivemos uma coisa que eu percebi, e não percebi isso agora nesse momento derradeiro da política brasileira, mas eu percebi isso através de um colega meu que colocava uma bandeirinha dos Estados Unidos no perfil dele. Isso há 10 anos atrás. Eu ficava pensando, por que esse cara coloca uma bandeira dos Estados Unidos? No fundo, o cara tinha toda aquela ideia lúdica dos Estados Unidos, aquele amor aos Estados Unidos. Eu já tinha ouvido, sou de Minas, e eu acho que a cidade que mais manda pessoas para os Estados Unidos é Governador Valadares. Eu já tinha ouvido muitas histórias de como os brasileiros são tratados nos Estados Unidos quando eles são pegos de forma, né, trabalhando de forma ilegal e tal. E eu sempre tive essa expectativa, essa percepção de que os Estados Unidos, eles lá e nós cá. Eu sempre tive essa percepção. Eu nunca tive aquela ilusão de que nós somos amigões dos Estados Unidos. Eu acho que o que faltou no Brasil é uma conscientização política. E aí eu falo que um pouco da culpa é uma culpa compartilhada, porque a Igreja Universal e outras instituições de alienação, como, por exemplo, o MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online, e a própria Rede Globo, eles só acharam um espaço para apodrecer a cabeça do brasileiro porque aquele espaço existia. Ou seja, aquele espaço de politização, ele só existia na cabeça do povo brasileiro porque ele não foi ocupado por um sentimento nacionalista. E esse sentimento nacionalista poderia ter sido criado pelos governos anteriores. Então eu acho que a culpa pelo que a gente está vivendo hoje é uma culpa compartilhada. Não adianta a gente pensar que a culpa é só da Igreja Universal ou da Rede Globo. Um pouco é da falta também do Brasil ter politizado sua população. Lucimar Souza: Léo, desde 2010 eu falo que quando tivéssemos um congresso repleto de evangélicos, teríamos problemas. Meus amigos me falavam que eu estava louca com a teoria da conspiração. E olha o que aconteceu. Exatamente isso. Né? Aos poucos eles foram tomando, né, os espaços no Congresso, foram tomando, ainda que enganando pessoas, foram tomando de forma democrática, e aí a gente vê essa situação que a democracia acabou produzindo um certo prejuízo para o Brasil. Deixa eu achar aqui, ver se eu acho aqui dentro da página do 247, que eu tenho condições de
que eu posso colocar aqui para vocês para... Bom, eu preciso falar sobre isso aqui. Já que eu achei essa notícia aqui, eu preciso falar sobre isso. Antes de eu partir para outra notícia aqui, deixa eu pedir para vocês... Eu queria pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu só deixar passar aqui esse comentário do Delgado, que é fã da Damares. Ele fala sobre a goiabeira. Quando você fala com Deus, você é um crente, mas se ele lhe responder, você é um esquizofrênico. Olha, o Delgado, depende muito de como Deus responde a pessoa, porque... Existem várias formas de receber uma resposta de Deus. Dentre essas formas está aquela forma da pessoa encontrar Deus na goiabeira, mas não é só dessa forma que a pessoa recebe uma resposta de Deus, não, tá? E William Lobosco de Lima, muito obrigado, William Lobosco de Lima, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado pela contribuição. Deixa eu trazer para vocês, então, essa notícia. Tem nada demais em comemorar a abertura do mercado argentino ao abacate brasileiro. Não tem nada demais comemorar isso. O detalhe é que nós deveríamos estar comemorando algo que realmente fosse gerar emprego no Brasil. Olha, o abacate, a venda do abacate é uma coisa muito legal. A venda do abacate e a venda de qualquer produto brasileiro. Mas a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é: e nossa indústria? A nossa indústria chegou num ponto que ela é já tida por alguns especialistas como irrecuperável. O que significa que nós já estamos num ponto da vida industrial brasileira que o Brasil já entrou no processo de desindustrialização e já está praticamente sem volta, um caminho sem volta. Eu tenho falado com vocês desse caminho sem volta há mais ou menos 2 anos. Há 3 anos eu falo sobre a possibilidade de a gente chegar nesse ponto em que a indústria brasileira chegou num caminho sem volta por causa do desaprendizado industrial. Aos poucos a indústria brasileira foi se desconectando e hoje perdemos os clientes internacionais, as indústrias que vendiam para dentro do Brasil, uma indústria vendia para outra, aos poucos ela foi se desconectando e hoje essa indústria completamente desconectada, ela não tem mais chance de ser recuperada. É uma notícia muito ruim. Algumas pessoas confiam, né, na possibilidade da indústria nossa voltar e os especialistas já falam que não, a indústria brasileira ela não volta mais. Então hoje essa situação de desemprego no Brasil ela não é mais uma situação momentânea. A gente precisa começar a ter um pouco de semancol. O nosso nível de desemprego ele vai ser próximo de 30 milhões de pessoas. Dentro dessas 30 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas procurando emprego, 15 milhões de pessoas desempregadas que desistiram do mercado de trabalho porque perceberam que o mercado de trabalho não é mais viável. Então é mais ou menos assim, olha, eu sou um camarada que eu poderia estar no mercado de trabalho, eu trabalhei a vida inteira, consegui poupar, eu poderia estar trabalhando, mas eu vou viver da minha poupança porque eu acho indigno trabalhar para ganhar o que estão pagando hoje em dia. E as outras pessoas, olha, eu gostaria de trabalhar, eu estou procurando emprego, mas não acho emprego. Essas pessoas juntas somam mais de 30 milhões de pessoas desempregadas. É o pior período do Brasil para emprego. E o pior, as pessoas que estão empregadas ainda, elas estão com salário menor do que estava antes. Então, acabou, bem dizer, a possibilidade da gente reconectar a nossa indústria e acabou a possibilidade de geração de empregos. Deixa eu agradecer aqui Frederickson Oliveira. Muito obrigado, Frederickson Oliveira, pelo superchat. Boa noite, Léo. Você poderia me dizer por que me bloquearam sem motivo nenhum do canal do Estopa? Não, Frederickson. O que pode ter acontecido, eu vou te explicar aqui o que pode ter acontecido. Talvez algum moderador foi bloquear um bolsominion, a mensagem subiu e na hora que a mensagem subiu, sem querer eles clicaram e bloquearam você. Entendeu? Pode ter acontecido isso. Já aconteceu até comigo, só que eu percebi na hora que eu corri lá e desbloqueei a pessoa. A pessoa vai bloquear uma pessoa e acaba bloqueando outra. E isso é muito perigoso, né? E eu peço desculpas, eu vou entrar nas configurações do canal e vou desbloquear logo na sequência. Inclusive hoje eu vou fazer o seguinte, pessoal da moderação, eu vou... igual o Clicério, inclusive eu espero que o Clicério volte
na próxima semana a participar com a gente. Todo mundo com saudade dele, mas o que a gente fazia era desbloquear as pessoas no início do mês para ver se essas pessoas já tinham caído na real, que tinham sido feitas de bobas, e muitas pessoas que antes agrediam agora estão participando de uma forma mais coerente, né? As pessoas já não estão mais alienadas como estavam antigamente. Então, vamos ver se a gente consegue fazer dessa forma aí para ver se a gente consegue liberando as pessoas para ver se as pessoas já estão se convertendo. E aqui, ó, eu vou trazer para vocês um ponto aqui, que é o ponto do que estava rolando, tá? Só para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Depois que todos os patrocinadores pularam fora do evento com Bolsonaro, porque ficou muito claro que o Bolsonaro seria nocivo à imagem das empresas, quem que ia pagar o evento com Bolsonaro? O Banco do Brasil. É o mesmo Banco do Brasil que cancelou a campanha que envolvia pessoas negras. Esse Banco do Brasil agora é o Banco do Brasil que ia pagar o evento do Bolsonaro. E eu queria saber quero saber como que o Bolsonaro vai fazer para pagar os próximos eventos se ele está querendo privatizar o Banco do Brasil, né? Mas enfim, deixa eu trazer para vocês aqui o superchat e agradecer Sil Lopes. Muito obrigado, Sil Lopes, pela ajuda aqui no canal. Léo, hoje um senhor elogiando o Moro, escutei e esperei, depois mostrei o vídeo que gravei da TV STF, Gilmar e Moraes denuncia dos 2,5 bi. Ele ficou furioso e disse que não comenta política, morri de rir. Olha, Sil Lopes, eu vou contar para você o momento que eu vi o mundo arrasar entre fãs do Moro. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de um pessoal que estuda mestrado em Direito. Nesse grupo de WhatsApp tem vários admiradores do Moro. O Moro é como se fosse um rei ali, um deus. Falar mal do Moro é a mesma coisa que falar mal de Deus dentro de um grupo de fanáticos. E eu fui... Tô percebendo a galera zoando, né? Uma pessoa do grupo que não era a favor do Moro, ela foi e comentou o negócio do Conge. Aí veio, assim, uma legião de pessoas defendendo o Moro. Não, que isso não tem nada a ver, isso não faz diferença nenhuma. Aí veio uma pessoa que participou do grupo e escreveu assim: pelo menos o ministro tem coragem de prender gente poderosa. Aí eu fui e não falei nada, não vou entrar na discussão falando mal do Moro, né? Porque afinal de contas o Moro, nesse grupo, é Deus. Mas deixa eu compartilhar um negócio. Eu só compartilhei 3 fotos, gente. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Coloquei uma foto do Moro com Alckmin, do Moro com Aécio e uma foto do Moro com o Dória. Ou seja, perceba que o Moro é simplesmente um político do PSDB. Olha, o pau quebrou. O grupo quase acabou por causa de 3 fotos. Moro com Dória, Moro com Aécio, Moro com Alckmin. O grupo de WhatsApp de mestrado em Direito quase acabou por causa disso. Aí vocês notem como que é o fanatismo de quem gosta do Moro. Deixa eu... E a galera tá achando que o Conge tá querendo cair fora. Eu acho que não, eu acho que é pirracinha, tá, pessoal? Deixa eu agradecer o William Lobosco de Lima. Muito obrigado, William. Ele fala: ninguém segura esse país. Brasil, o país do abacate. A única vitória do comércio internacional brasileiro na era Bozo. É bom isso, né, gente? Vamos cair na real. Depois de toda essa situação aí de quedas, né? Depois de todo esse período bizarro aí, nós temos essa situação do Brasil, o país do abacate, né? O Brasil deixa de ser aquele país que estava vendendo tecnologia, um país que estava vendendo serviços... Olha bem, enquanto o Brasil estava vendendo serviço de construção civil para fora do país, eles falavam que o Brasil estava dando dinheiro do BNDES para Cuba. Agora que o Brasil está vendendo abacate, será que o BNDES vai ter que dar dinheiro para a Argentina para comprar o abacate brasileiro, né? Daqui a pouco, quando se a Argentina realmente continuar nesse liberalismo, eles vão ter que comprar a manga do Brasil. Aí eu quero saber como que vai fazer, né? O Brasil vai passar a ter pessoas com fome, porque não vai ter manga disponível para todo o povo brasileiro comer, como disse a ministra do Bolsonaro. Deixa eu trazer para vocês aqui
preço do botijão de gás vai subir de novo. O preço do botijão vai subir, o diesel vai subir, está tudo subindo. E, obviamente, o aumento desses preços reflete no aumento de tudo. Mas antes de falar do preço que vai subir, eu queria comentar com vocês sobre essa questão do Moro. Olha, a pirraça do Moro é por causa do COAF. O COAF é um órgão extremamente interessante para fazer chantagem com políticos. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagenzinha para contextualizar. E deixa eu colocar aqui tem esse aqui que contextualiza mais ou menos. Bolsonaro fez da vida do Moro um deboche. Mas enfim, qual que é o problema do Moro? O Moro está fazendo pirraça com o governo Bolsonaro porque o Moro quer o controle do COAF. Por que o controle do COAF? O COAF é o órgão mais interessante para chantagear os políticos. Enquanto o Moro está no Ministério da Justiça, o Moro tem um poder de chantagem sobre políticos, mas de crimes de corrupção. São crimes mais ligados a políticos que foram investigados por corrupção, mas o COAF não. Praticamente todo político brasileiro ele teve algum desvio financeiro, que seja um desvio financeiro de declaração de imposto de renda. Então, qual que é a intenção do Moro? É fazer chantagem com o Bolsonaro, que se não me der o COAF eu pulo fora, porque ele quer o COAF, porque ele quer ter poder de chantagear os políticos. Por que ele faz essa chantagem? Gente, o Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. O que elegeu o Bolsonaro foi a Operação Lava Jato. Existe no Brasil ainda uma parte da sociedade que acha que a Operação Lava Jato é um ato heróico de luta contra a corrupção. E essa parte da sociedade adora a ideia do Sérgio Moro ser o braço direito do Bolsonaro. Se o Sérgio Moro sair do governo, o Sérgio Moro perde o foro privilegiado. Ninguém sabe o que pode acontecer nos próximos dias de governo do Brasil. O golpe pode cair. Se o golpe cair, obviamente, a gente pode ter situação do Sérgio Moro ser investigado. Se o Sérgio Moro começa a ser investigado sem o foro privilegiado, né, um caso de traição, eu acho que nem a imunidade anterior de juiz dele vai dar para ele condições de escapulir do povo, né, do povo querendo pegar ele pela garganta. Bom, mas enfim... Por que o Moro não vai sair? Primeiro, o Moro não quer perder o foro privilegiado. Mas e se o Moro sair? Se o Moro sair, tem uma notícia interessante. Imagino eu que o Moro só sairia do governo Bolsonaro se a turma do Moro estiver armando para o Bolsonaro cair. É mais ou menos assim. Imaginem que a turma que está por detrás do Sérgio Moro, vamos lembrar, PSDB, está armando para que toda a chapa Bolsonaro caia. E cai Bolsonaro, cai Mourão, novas eleições. E no caso de novas eleições, o Brasil vai ter que chamar as pessoas, obviamente, para se candidatarem. Aí o PSDB lançaria o Sérgio Moro como candidato. Então, essa é a única possibilidade que eu vejo para o Moro realmente sair do governo Bolsonaro. Então, se o Moro pular fora... Vamos esperar que a chapa vai ser anulada, né? Então, digamos que o Moro sabe muito bem o que vai acontecer nesse sentido. Então, Moro sai fora, tendência de anular a chapa e a gente ter novas eleições. O que eu penso que está acontecendo? Uma simples pirracinha do Sérgio Moro, porque ele quer o COAF, porque o COAF representa muito poder. Deixa eu trazer aqui os comentários e agradecer Cláudia Silva pelo canal Leonardo Estopa. Muito obrigado, Cláudia Silva. Ela fala, oi, Léo. A esta altura, acredito que se gasta muita energia tentando definir e entender o que verme faz ou diz. Só confunde maluco perverso. E agora? Eu acho que assim, a gente realmente fala demais sobre os deslizes e as bobeiras do Bolsonaro, mas eu acho que esse falar demais é uma forma de tentar conscientizar o povo que o Bolsonaro não é essa maravilha que o povo achou que era, porque o Bolsonaro venceu nas urnas. Ah, foi fraude, o Lula não pôde ser candidato, mas ele venceu nas urnas. Por que o povo não elegeu o Cabo Daciolo? Por que o povo não elegeu outra pessoa? Não, podia que fosse outra pessoa, que fosse o Ciro Gomes, não. O povo elegeu o Bolsonaro, então o Bolsonaro está aí. É importante que o Bolsonaro continue tomando atitudes pró-Estados Unidos e que ele faça isso da forma mais clara possível para que fique
bem claro para o povo que o Bolsonaro é. Se ele conseguir dissimular as atitudes dele, o povo vai perdendo tudo sem perceber que está perdendo. Então é mais ou menos assim, já que o ladrão está já dentro da propriedade, já que o ladrão conseguiu invadir a propriedade, que ele faça o maior barulho possível para que as pessoas notem que tem um ladrão ali. Porque se o ladrão invadiu a propriedade e consegue trabalhar silenciosamente, ele vai esvaziar tudo e ninguém vai perceber o que está acontecendo. Deixa eu agradecer. Teve uma pessoa que escreveu aqui, eu perdi o nome, substituiu Bolsa Família pelo Goiabeira Minha Vida. Roger Lessa fala, PSDB malandro, né, Léo? O PSDB é muito estratégico, Roger Lessa. Foi o PSDB que fez toda essa crise, né? O PSDB como um braço dos Estados Unidos no Brasil, só que o PSDB perdeu o controle da situação e chega na reta final, né, ele não conseguiu emplacar seu candidato. Eu imaginava até que o PSDB ia fazer pressão no Bolsonaro, para o Bolsonaro desistir a favor do Alckmin. Eu cheguei até a gravar um vídeo sobre isso. Zarion, só que o Bolsonaro foi mais esperto, o Bolsonaro fechou com as igrejas, né? Então acabou que ele foi mais esperto e mais bobo, porque o tanto de promessas que ele fez na reta final foi uma coisa tão cabulosa que ele acabou virando escravo de Estados Unidos e Israel. Zarion Fernés, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara em maio. É esse o Brasil que os bozonetes querem. A gasolina já subiu, o desemprego está aumentando e o país afundando. Olha, Zarinho, você fala uma coisa muito interessante, a gente já tem um anúncio, né, de aumento de energia e a gente tem uma expectativa de aumento de energia também por causa dessa questão do horário de verão. Porque se você não tem o horário de verão, a demanda por energia elétrica sobe e a maior procura por energia, né? Energia é um produto de mercado, a maior procura por energia vai ser, obviamente, a resposta por maior procura por energia vai ser, obviamente, o aumento do preço da energia elétrica. Então, o Bolsonaro, talvez ele nem saiba que existe a lei da oferta e da procura, né, gente? É estranho isso, porque o Bolsonaro ele consegue fazer tantas coisas idiotas, o Bolsonaro consegue fazer tantas coisas que a gente pensa, será que ele realmente está fazendo isso contra o povo? Ou será que ele não sabe de nada que ele está fazendo? Às vezes a gente fica meio perdido em relação a isso. Felipe Amorim, Léo, você reparou que todos os grandes pastores são da maçonaria? Sei que você não gosta de tocar nesse assunto, mas realmente quero conhecer sua teoria sobre esse fenômeno. Olha, Felipe Amorim, não é que eu não gosto de tocar nesse assunto. É porque eu não gosto de generalizar para 100%, sabe? Por exemplo, todo militar é golpista. Não, tem muito militar progressista e quase todos os militares são nacionalistas. Eles não sabem que o Bolsonaro é entreguista. Então, o detalhe é esse. Existe uma diferença muito grande entre o militar ser golpista e o militar não entender o que o Bolsonaro é na verdade. O militar quer fazer uma boa coisa, ele quer ser nacionalista. Estou falando da base, não estou falando dos generais, não. Os militares da base, eles querem ser nacionalistas, querem ser a favor do Brasil, mas eles não sabem que o Bolsonaro não é a pessoa que faz, que representa isso que eles querem. Então, generalizar falando que todo militar é golpista é perigoso. Então, da mesma forma, eu penso que generalizar falando que a maçonaria fez o golpe, não é isso. A gente sabe que a maçonaria é um grupo de pessoas da elite, de pessoas classe média alta, né, da elite. Essas pessoas, elas não se sentem representadas por um estado de bem-estar social. É bem diferente uma coisa da outra, Felipe Amorim. Então, se a gente pensasse, olha, todas as pessoas, todo o poder judiciário é golpista. Não é que o poder judiciário é golpista, ele se sente mais representado por um político que tenha feito mestrado e doutorado, né? O juiz pensa, olha, eu estudei tanto, né? Mas depois de estudar tanto eu vejo um presidente que não estudou tanto quanto eu, né, chegar no cargo de presidente da República. Acabou que os juízes, eles levaram ferro do mesmo jeito que eles lutaram contra a eleição do Haddad, que é um professor universitário, e colocaram o Bolsonaro no poder, que é um cara que eu só não vou falar que é analfabeto, porque ele conseguiu, de alguma forma, um diploma de curso superior, mas em termos práticos é uma pessoa que tem se demonstrado completamente desconhecedor de qualquer assunto da política. Então,
qual que é o grande problema? É a maçonaria? Eu não acho que o problema seja a maçonaria, Felipe. Tem muitos maçons que são progressistas. O detalhe é que a coincidência é que essa ideia... Aqui, ó, Henderson Matos Pereira tá falando aqui, ó. Já trago aqui uma resposta interessantíssima que é em tempo real. Tem uma resposta aqui, olha. Henderson Matos Pereira fala: Léo, sou maçom e sou de esquerda. Então, não é necessariamente, Felipe Amorim, o fato de ser a maçonaria. É que existe uma coisa que nós precisamos admitir, é que o bolsonarismo ele veio recheado de liberalismo econômico. E o liberalismo econômico, para quem não conhece macroeconomia, para quem conhece só a microeconomia, propõe uma redução de impostos. Então imagina um cara da classe média alta, um juiz de direito, ele chega e olha no contra-cheque dele que 10 mil reais estão ficando por mês para impostos. E ele pensa, olha, se eu não pagasse esses impostos, eu teria 10 mil reais por mês a mais. Então ele quer acabar com esses impostos. Mas ele não percebe que quando ele acabar com os impostos, ele acaba com a fonte de salário dele. Ou seja, o Estado quebra, porque à medida que o Estado vai fazendo essas concessões e retirando impostos, o Estado vai tirando a capacidade de pagar o funcionalismo público. Então o juiz não paga impostos, um juiz recebe impostos, porque o salário do juiz vem dos impostos, né? Então, nessa situação, essa falta de conhecimento global da economia faz com que a classe média acabe indo para uma direção mais liberal. E a direção liberal que a gente tem hoje é esse liberalismo aí do Bolsonaro. Qual que é o detalhe nessa questão de que todos os grandes pastores são da maçonaria? Todos os grandes pastores, donos de igreja, não são pastores. Esse é o mais importante, Felipe Amorim. Essas pessoas que conseguiram fundar grandes igrejas não são pastores, são grandes empresários da comunicação que usam... Vamos pensar o seguinte, olha, eu sou um comunicador e o produto que eu tenho para oferecer para vocês é um conhecimento a respeito de política, economia e assuntos diversos, eu faço uma análise. Então vocês que gostam do produto que eu tenho para oferecer, vocês assistem minha live, compartilham, né? Quem pode ajuda. É o mesmo caso de um pastor. Né? Eu compartilho um conhecimento a respeito de política e economia, quem gosta assiste e quem pode ajudar faz doações, então quem pode me dar o dízimo, é assim que eu consigo sobreviver. Os grandes pastores, eles não têm absolutamente nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. O que eles fazem? Eles têm para oferecer um entretenimento conectado a falar sobre Deus. Então os caras montam igrejas que são, na verdade, casas de espetáculos, e no lugar deles colocarem, por exemplo, a Ivete Sangalo para cantar, eles aparecem lá e fazem aquele discurso deles, eles são protagonistas de um show, de um espetáculo que se diz evangélico. Não tem nada de evangélico nisso. Então, é muito importante que a gente veja esses donos dessas grandes igrejas como empresários da comunicação que aproveitaram o fato de que a igreja nem paga impostos e é um negoção para lavagem de dinheiro, tá, gente? Um dos melhores negócios do mundo para lavagem de dinheiro é a igreja, porque você pode pegar, um cara desviou 100 mil reais do dinheiro público, ele entra dentro da igreja, deixa a mala de 100 mil reais lá, fala que é uma doação para uma pessoa da família curar de câncer, some, ninguém nunca mais vê esse cara, entrou ali 100 mil reais, o dinheiro foi lavado, o pastor divide aquele dinheiro ali com o político ladrão e fica por isso mesmo. É assim que funciona. E aí é importante que as pessoas entendam que o detalhe é esse, não é porque o cara é dono da igreja, ele é um empresário que viu a igreja como sendo uma forma de negócio que vai dar muita grana. Por isso que ele investe na igreja. Né? Então, enfim, é porque é maçom? Não, diferente. Talvez porque a maçonaria ela acaba se apoiando, né? Um grupo de pessoas que se dão bem nos negócios, pessoas que acabam tendo uma certa afinidade ali, e talvez eles foram convidados pela maçonaria porque eles têm esse negócio, né? Essas casas de espetáculo que se dizem igrejas. É muito importante, Felipe, que as pessoas entendam que o cara monta uma igreja, um grande pastor desse que você está citando, ele monta a igreja com a mesma cara que ele montaria um prostíbulo. Ele monta uma igreja com a mesma cara que ele montaria, por exemplo, um negócio para fazer tráfico de órgãos. O cara só quer dinheiro, ele não acredita em Deus, o negócio dele é só dinheiro. Aí ele pensa, quer saber de uma coisa? Eu tenho o dom da palavra, eu consigo conversar muito bem, conheço várias pessoas que vão conversar, vou montar uma igreja, porque tem
o público para essa igreja, o pessoal que quer dar o dinheiro para a igreja, né, o pessoal que quer frequentar. Ali ele vai e monta aquela casa de espetáculo dele. Por ele ser uma pessoa bem-sucedida naquela casa de espetáculo que tem nome de igreja evangélica, alguma coisa, ele é convidado para a maçonaria. Então, às vezes, é um efeito inverso, né? Ele se deu muito bem montando uma casa de espetáculos e, como empresário, ele foi convidado para a maçonaria. Eu não acho que seria a maçonaria, mas é diferente. Eu vejo que existe um grupo de empresários de Israel que controla essas igrejas. Esse grupo de empresários tem todo um esquema do mundo evangélico, são gravadoras, né? É todo um esquema que é mais ou menos assim, se você não tiver naquele clube da Luluzinha do mundo evangélico, você não vai virar top star evangélico. Então todo mundo quer estar naquele esquema ali. Aí, então, acaba sendo bem conveniente que essas igrejas obedeçam o que dizem esse grupo de empresário, que diz esse grupo de empresários de Israel que controlam as igrejas, porque senão você para de participar do clube da Luluzinha. É mais ou menos assim, olha, enquanto você tiver, vamos pensar, enquanto você tiver debaixo da tutela desse topo da pirâmide das igrejas evangélicas, né, você vai ter a oportunidade de divulgar aqui, divulgar ali, receber membro, participar do grupo, tem eventos, você participa. Se você trair esse grupo e não obedecer às ordens lá do topo da pirâmide, você não participa disso. E a partir daí, a sua igreja não tem todas essas, como eu diria, não tem todas essas regalias. Deixa eu liberar aqui. Tem as pessoas falando aqui sobre a questão do aumento dos preços, né, que é a inflação, o aumento generalizado dos preços. A gente está, sim, vivendo um período inflacionário bizarro, pessoal. Margarida Queiroz Landgraf. Léo, Universal do Edir Macedo foi delatada por Cabral. E agora? Agora nada, não vai dar em nada. Edir Macedo tem muito poder, Edir Macedo conseguiu eleger um presidente, e não interessa se delatarem o Edir Macedo, se mostrarem provas, não vai dar em nada. Nós estamos no Brasil, e no Brasil quem manda é o dinheiro, pessoal. É assim, não interessa qual que é a delação que tenha e a prova que tenha a respeito do Edir Macedo. Isso é irrelevante. Antônio Gilberto, Léo, qual o motivo de tanto ódio que os bolsominions têm das pessoas que ajudam os pobres? Ele tem ódio de todos os serviços sociais. Então, Antônio, isso é uma coisa que nós precisamos levar para um lado de uma cognição mais inteligente. Deixa eu pedir vocês para compartilharem mais uma vez, isso é muito importante para a gente crescer o alcance. O que aconteceu foi o seguinte, Antônio. Dentro do Brasil foi divulgada uma ideologia liberal que fala que se você faz doação aos pobres, você desestimula o crescimento. Então são duas teorias, Antônio, que conquistaram o bolsominion. Não é só o ódio, tem sim aquela parte do bolsonarismo que tem ódio do próximo, tem inveja do cara que recebe Bolsa Família, ele tem inveja do outro ser mais pobre que eles. Imaginem a hipocrisia do ser humano. Existem algumas pessoas que têm ideia da seguinte maneira, eles pensam, olha, eu tenho inveja daquele camarada que ele pode receber Bolsa Família. Pô, mas você não pode receber porque você tem casa própria, você tem carro, você tem emprego. Não, mas mesmo assim eu gostaria que ele parasse de receber. Parece estranho, mas eles têm inveja do outro ser mais pobre e poder receber Bolsa Família. Mas não pense que é só isso. Existe uma parte do povo brasileiro que foi conquistada por uma ideologia de um discurso liberal. O discurso liberal fala que as pessoas, quando elas estão recebendo dinheiro de programas sociais como Bolsa Família, essas pessoas se tornam menos produtivas, porque as pessoas perdem a vontade de trabalhar porque já estão ganhando. Aí você consegue entender que o que está rolando é um convencimento de que aquilo atrapalha as pessoas, entendeu, Antônio Gilberto? Não é que todo bolsonariano ele queira o mal das pessoas que recebem Bolsa Família, não é bem assim. O bolsonariano ele quer, às vezes, um Brasil melhor, mas ele acha que o Brasil melhora, o Brasil vai evoluir mais se esses programas forem retirados, porque todas as pessoas vão começar a produzir, vão começar a correr atrás, porque aí elas vão ter que produzir com as próprias mãos, né? É o papo do Serra, nós não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar.
A crítica que eu tenho é que o Bolsa Família ele não é um programa para ajudar o cara que está recebendo o Bolsa Família. Ele é um programa exatamente para impulsionar a economia, porque no momento que os locais pobres, né, é muito fácil criticar o Bolsa Família estando dentro de São Paulo, difícil é criticar o Bolsa Família em áreas onde não existe a menor probabilidade de se conseguir o emprego. Então o Bolsa Família acaba estimulando a criação de empregos, porque imagina um local que tem lá 50 famílias, essas famílias começam a receber Bolsa Família, pelo menos 3 ou 4 ou 5 famílias dessas 50 vão começar a montar um negócio para vender dentro daquele contexto. Então essas pessoas começam a ficar mais produtivas, produzem mais e começam a partir dali a gerar empregos. Então o Bolsa Família ele estimula dessa forma. Mas o que foi ensinado para o Bolsa Família, para o Bolsominion, é que o Bolsa Família é um esquema para comprar votos e que o Bolsa Família ele tira o estímulo das pessoas trabalharem. Então não é só a maldade das pessoas. E o Felipe Amorim fala, me surpreendi com o Léo defendendo a maçonaria. Não, Felipe, eu não estou defendendo a maçonaria, eu estou defendendo as pessoas. Eu tenho primos que são maçons e são totalmente contra o Bolsonaro, fizeram campanhas contra o Bolsonaro. Tenho muitos amigos maçons que estavam aí na frente de luta contra o Bolsonaro. E tipo, se fosse a maçonaria, eles teriam sido expulsos, entendeu? Não é a maçonaria. A gente precisa concordar que existe sim uma direção lá dentro da maçonaria para tomar um rumo, assim como existe uma direção dentro de um clube. Se você for no Rotary Club, você vai ver que lá tem um direcionamento ideológico daquele grupo. Então, né, o FIENG tem, a CUT tem, isso é normal. Agora, quando a gente começa a generalizar, a gente acaba perdendo o resto do grupo. Imagina que, olha, no momento que a esquerda começou a generalizar e falar que os militares são de direita, os militares são traidores, são entreguistas e são golpistas, os poucos militares que tinham orgulho de lutar por um Brasil soberano, que tinham orgulho de lutar pela liberdade do Lula, eles foram se envergonhando. Então, a direita usou o ataque que a esquerda fez contra os militares para envergonhar os militares progressistas. E eu tenho muito medo que a gente embarque nessa onda de começar a falar que a culpa é da maçonaria e com isso a gente perca os maçons progressistas, que eles vão ser envergonhados pelos maçons entreguistas. O cara vai falar, tá vendo? Ah lá, você tá achando que você tá fazendo bem para a esquerda, os caras estão falando mal da gente, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente generaliza, a gente acaba arrebentando completamente a possibilidade de conquistar aquele povo. Então generalizar é muito perigoso, né? Mesma coisa de falar que, não, tudo bem, vamos admitir que a região Nordeste ficou com a Haddad, a região aqui de baixo ficou com o Bolsonaro, mas nós vamos falar, não, todo São Paulo é Bolsonaro. Não, gente. A maioria pode até ter sido, mas não é todo São Paulo que é Bolsonaro. Então a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, não é que eu estou defendendo. Eu acho que eu só poderia fazer uma crítica à maçonaria se eu tivesse conhecimento de 100% do que acontece com a maçonaria. Aí eu poderia fazer uma crítica, mas eu não conheço. E assim, volto a dizer, os maçons que eu conheço são progressistas. Então é muito estranho eu achar que eu tenho que criticar, sendo que a realidade que eu vivo não é uma realidade de ver 100%. Olha, da mesma forma, eu não posso criticar os evangélicos, porque para mim, quem segue Malafaia e Feliciano, Magno Malta, nem é evangélico. Para mim são pessoas que estão procurando um oba-oba, estão procurando um convívio social, não tem nada a ver com o evangelho aquilo. Deixa eu agradecer Silmara A Social. Sou assistente social. Agora eu entendi. Silmara, A pontinha é assistente social. Sou assistente social. Os ricos querem pobres para poderem ter alguém para fazer caridade e aparecer nos jornais da cidade. Depois ganha a voto dos humildes, né? Isso é uma estratégia que foi utilizada e começou a ser utilizada novamente assim que o PT caiu. Assim que o PT caiu, a Marcela Temer já começou a fazer os planinhos dela de caridade, de assistência social, né? Substituindo dignidade por assistencialismo. Para vocês terem uma ideia de como a hipocrisia de quem não sabe o que é dignidade é uma coisa que aflora os coxinhas, o coxinha virou bolsonariano, né? Os bolsominions estavam criando uma campanha para doação de alimento para o Nordeste na posse do mito. Mas espera aí,
É um dia só que o Nordeste precisa comer, só os caras votaram no governo que quer acabar com os projetos sociais, um governo que não quer dignidade para o Nordeste, aí vão resolver todo o problema fazendo uma arrecadação de alimento para mandar para o Nordeste. Aí um dia, que é o dia da posse do mito, o Nordeste vai comer. Depois não importa, né? É a diferença da dignidade e da filantropia. A filantropia é um caminho desgraçado para se esconder o que acontece com as pessoas que estão passando dificuldades. Quem gosta muito de filantropia é banqueiro, que ele vai e faz uma filantropia, como é que é mesmo? O dia feliz lá do Big Mac, Mac Lanche feliz, né? Tem o dia, o Criança Esperança, que hipocrisia esse negócio, né? A empresa vai arrecadando aquela grana, faz um dia e ainda, pelo que dizem aí, parte do dinheiro nem é entregue para a instituição. Hugo Rosa, brasileiro, tudo otário, depois fica aí chorando. Ney, 1º de maio, dia do Lula trabalhador. Felipe Amorim, servir, eu não sei por que servir. E o Jorge Maurício está chamando a atenção aqui para o número de likes. Canal Int, Bolsonaro acabou com empregado, agora somos da família. Valentina Silva, privatização é o fim das políticas públicas para quem necessita delas. E Jairo Soyer, existe a maçonaria de direita e de esquerda, cabe ao maçom escolher. Como todo católico, evangélico e espírita, o ideal é maior que a política, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Aécio Temer, Mourão, Feliciano, Edir Macedo, Malafaia, tudo maçom. Querem sim o melhor para o Brasil. Confia. Não estou falando que o maçom quer o melhor para o Brasil, não. Felipe Amorim, o que eu estou falando é que não podemos generalizar, é bem diferente. Falar que o maçom quer o melhor para o Brasil é a mesma coisa falar que o evangélico quer o melhor para o Brasil. É bem diferente. Ó, o evangélico, em maioria, votou no Bolsonaro, mas tem muitos evangélicos bons, gente. Tem muito evangélico que lê a Bíblia, tem muito evangélico que conhece o evangelho. Nós não podemos dizer que todo evangélico é ruim, porque a maioria deles, infelizmente, vai para um oba-oba aí para curtir um evento dentro de uma igreja e, né, infelizmente, não se dá o luxo de ler o evangelho. Hércules Souza, muito obrigado pelo superchat, Hércules. Se eu acreditasse em santo, Lula seria meu santo favorito. Muito obrigado, Hércules Souza, pelo superchat, pela mensagem. Léo, mas qualquer um pode ser evangélico, maçom não. Felipe Amorim. Eu não sei, Felipe, igual eu te falei, eu não conheço. Eu não posso falar da maçonaria. Eu sou contra a gente generalizar. Eu sou contra a gente pegar e falar que todo fulano daquele ponto ali é ruim, né? O golpe foi daquele grupo. Não, o golpe foi de banqueiros. Se coincide desses banqueiros serem maçons, Power Rangers, Super Saiyajin, eu vejo outra coisa. E Hugo Rosa fala uma coisa importante: maçonaria não é religião. Não falem que não sabem. Como ele disse, fazer um teatro, fazem roupas bordadas e pronto, todo mundo vira maçom. Ele pergunta. Deixa eu agradecer. Chocoprint BR. Oi, Léo, ontem não pude participar ao vivo, mas assisti a reprise em tela grande. Perfeito. Cenário, áudio, tudo. Continue assim. Seu trabalho é muito importante para nós. Um abraço a toda a família. Muito obrigado, Chocoprint. Inclusive, pessoal, aquela pendenga do estúdio, ela já passou. Eu ainda estou na correria sem ter terminado aqui a reforma de onde eu estou ficando. Mas o estúdio foi a primeira coisa que eu fiz. O estúdio já está prontinho, já está funcionando, já está com iluminação, já está com microfone como antes. E agora com uma vantagem: o endereço onde eu estava, eu usava a net, que é uma porcaria. E todos os dias saía do ar, eu não conseguia transmitir no Facebook, dava problema aqui, problema ali. Cheguei em Ponte Nova, aqui tem uma internet muito boa que eu queria agradecer de coração. Quem conhece, quem é da região, sabe que eu estou falando realmente uma coisa que eu nem imaginava que era tão boa, que é a Valinet. A Valinet colocou para mim uma internet fibra ótica aqui em Ponte Nova e eu tô assim fascinado, 100 mega de upload e a coisa tá funcionando com força total. Então parabéns, Valinet, muito obrigado pela qualidade de vocês. E olha, quem mora numa cidade que é atendida pela Valinet, eu falo, deem valor para a Valinet, porque eu fui funcionário de um provedor de internet em Ponte Nova
E eu sei da dificuldade que é trazer a internet de qualidade para dentro de Ponte Nova. Então, os provedores, eles compravam a internet chegando em Ponte Nova via rádio, era uma coisa complexa. E a Valinet, ela conseguiu realmente ter a coragem de investir na fibra ótica chegando até dentro de Ponte Nova. Então, eu só tenho que agradecer, porque isso é, sem dúvidas, uma supervalorização de uma cidade, né? Ter uma internet fibra ótica dentro de uma cidade do interior é uma coisa fantástica. E agora eles estão também com a TV a cabo. Muito obrigado, Tatiana. Tatiana, já era. Dignidade para o povo, distribuição de renda, ensino público de qualidade. Bozo já jogando toda a esperança do Brasil pelo ralo. Boa noite, Léo. Abraços fraternos. Muito obrigado, Tatiana. Tatiana, boa noite. Obrigado pelo superchat, pela mensagem, pela participação. Tatiana e o Chocoprint BR são moderadores do canal. Então, na hora que eles percebem qualquer coisa agressiva aí no chat, eles congelam as pessoas e mandam essas pessoas aí pra geladeira por um tempinho. Darlison Silva, faz uma live só pros maçons. Darlison fala uma coisa muito interessante aqui, né? O Darlison, que eu tenho falado a questão da importância de a gente fazer lives, por exemplo, para os militares. Existe uma importância muito grande também de fazer lives direcionadas para os empresários. Os empresários precisam saber, por exemplo, que às vezes deixar de pagar o 13º e as férias dos funcionários deles pode custar caro, porque os clientes deles também não vão receber 13º e férias e vão comprar menos. Então, essas lives, elas seriam interessantes, Darlison Silva, se eu tivesse esse pessoal como alcance, mas eu não tenho. Por que eu não faço lives especiais para os militares? Porque os militares não me ouvem, eles acham que eu sou um comunista indigno de falar com eles. Obviamente tem muitos militares que me ouvem, mas os que são de direita, que precisariam às vezes entender o que está acontecendo, eles não me ouvem e pronto. Assim também, obviamente, os maçons não ligariam uma live para assistir uma live do Leonardo Estopa para os maçons. Eu penso também sobre a importância de alguém que tenha uma abertura com os empresários, os grandes empresários, fazer uma palestra para os empresários brasileiros a respeito do que está acontecendo. Mas existe, Darlison, a questão do alcance de público. Eu não alcanço esse público, entendeu? Existe também aquela questão da autoridade dentro do público. Para falar com os maçons, a gente precisaria de um maçom progressista que conseguisse transmitir para eles a ideia de que, olha, por mais que você seja um classe média, o Brasil todo está perdendo dinheiro. Para falar com os empresários, talvez um palestrante entre os empresários, um diretor de um sindicato patronal, coisa parecida, falando, olha, essa brincadeira está fazendo a gente perder. Qual que é o alcance do Leonardo Estopa? O Leonardo Estopa é uma pessoa pobre que tem um alcance, né, de pessoas pobres na internet, vamos dizer assim. Agora, entre eles, lá no espaço sideral financeiro, tem que ser alguém deles para falar com eles, senão fica difícil. Deixa eu agradecer aqui, Golf Wang. Rico faz caridade para se sentir superior. Odeia distribuir direitos, porque direitos igualam. Então o Golf Wang falou tudo. O rico quer ter o controle. Ele quer receber o dinheiro todo, dar migalhas quando ele achar que a pessoa merece. Mas ele não quer que os direitos sejam distribuídos por igual, porque os direitos fariam de todos iguais, os direitos igualariam. É exatamente essa a postura dos ricos. É mais ou menos assim, eu não me importo de eu dividir a metade do que eu ganho com os pobres quando eu quiser e com os pobres que eu escolher. Agora, uma sociedade igual nunca, porque uma sociedade igual tiraria de mim o direito de escolher o que dar, quando dar e assim por diante. Então, é a hora que a filantropia se torna extrema hipocrisia. Só para ter uma ideia de qual a personalidade dos ricos, né, o grupo do Bolsonaro, eles agora querem boicotar as universidades que não gostam da ideologia do Bolsonaro. Agora imaginem o que eles não fariam com as questões aí de doações, as questões filantrópicas, né? Vamos fazer doação, mas aquele grupo daquele estado vai morrer de fome porque votou no Haddad.
Lucimar Souza, Léo, o Ministério da Saúde vai mudar o programa DST-AIDS. Isso vai ser um crime, pois o Brasil tem o melhor programa do mundo. Estou muito preocupada com a distribuição dos medicamentos. Lucimar Souza. Sim, Lucimar, olha, nós precisamos ficar preocupados com a situação do Brasil em todas as áreas da saúde. O desinvestimento em saúde, ele é concreto, ele está acontecendo, é um desinvestimento muito pesado, e o que nós precisamos fazer nesse momento é alertar as pessoas, principalmente os mais alienados. Qual que é o grande problema do super alienado? O fanático, ele pensa que nem ele, nem a família dele vai adoecer. O fanático pensa assim, vamos imaginar o que cara extremamente fanático. Ele pensa da seguinte maneira, eu nunca vou adoecer, porque eu sou fiel a Deus, então eu nunca adoeço. Meus filhos e os meus parentes também nunca vão adoecer, porque eu oro e pago dízimo, por isso eles nunca vão adoecer. Eu nunca vou precisar de estudar, porque eu já estudo a Bíblia, e meus filhos também não precisam de universidade, porque eles vão ter acesso ao ensinamento mais importante que a Bíblia. Então, a turma que apoia o Bolsonaro não se incomoda com a retirada dos investimentos em saúde e educação, porque para eles a educação consiste no ensinamento dentro das igrejas e a saúde já está provida já pelos pastores que fazem a cura espiritual. Parece brincadeira, mas isso é muito sério, porque o que fez o bolsonarismo dar certo é exatamente isso. O que o bolsonarismo mais ataca, que é saúde e educação, não incomoda a sua base de apoiadores. Os apoiadores do Bolsonaro não querem saber de saúde porque o pastor cura, não querem saber de educação porque o pastor ensina a Bíblia. Parece estranho isso, é muito perigoso imaginar que a gente está vivendo isso, mas sim, nós estamos vivendo isso. Antônio Marques e Paula, o menos não precisa ter dinheiro nem ter uma vida besteira como sempre. Ruth Mick, besteira como sempre. Às vezes eu fico imaginando, será que a Ruth Mick fica ligando o chat e fica escrevendo, ou será que ela realmente escuta o que a gente está falando, né? Imagino que se um dia a gente estiver aqui elogiando o Bolsonaro, ela vai aparecer no chat e vai criticar, porque ela nem escuta, ela nem liga o som, ela só liga e fica criticando, mas enfim. Deixa eu liberar aqui os comentários. Antônio Gilberto, Léo, eu falei aquilo porque um dia desse, um bolsominion aqui no seu live chamou a Madre Teresa de pilantra, né? Todo mundo para eles é pilantra, só tipo assim, Bolsonaro é bom, o resto é ruim. Handicap, Léo, como explicar para os bolsominions que a Lava Jato poderia prender os responsáveis sem quebrar as construtoras? Não dá para explicar. Não dá para explicar. Só é possível explicar isso para os bolsominions se a gente conseguisse mostrar o caso de uma empresa que é assim nos Estados Unidos, né? Eles prendem o corrupto e não prendem a empresa. Mas qualquer coisa que você tenta explicar para o bolsominion, devido à baixa capacidade intelectual e também o alto nível de fanatismo e ideologia, ele acaba vivendo, né, uma espécie aí de defensor incondicional do Bolsonaro. E nessa condição de defensor incondicional do Bolsonaro, ele defende inclusive a reforma da Previdência, porque senão ele pode ser chamado de petista, né? Infelizmente, isso acontece. Deixa eu agradecer vocês e deixa eu ler essa notícia aqui, pedir vocês que compartilhem, por favor, quem ainda não quem ainda não foi inscrito dos canais, por favor, se inscrevam, estamos com uma audiência muito boa aqui, são 400 pessoas no canal Leonardo Estopa, mais 1.230 pessoas no canal do Estopa, mais, vamos colocar ali, quase 200 pessoas no Facebook. Quem puder, por favor, assine também, né, curta também o canal, a página Leonardo Estopa e a página Canal do Estopa e a página Dilma Resistente no Facebook. Né, essas páginas sempre vão transmitir esse conteúdo. Se sumir do YouTube por algum motivo, eu continuo transmitindo no Facebook. Quem puder, por favor, venha do Facebook só para curtir a página aqui no YouTube. Isso também é muito importante. Deixa eu ler para vocês essa notícia. O Brasil tem 39 milhões no trabalho informal. Depois do fracasso da reforma trabalhista, que gerou mais desemprego do que qualquer outra coisa, diferentemente do que foi prometido pelo governo Temer, a uberização da economia brasileira atinge níveis inéditos. São 39 milhões de trabalhadores na informalidade, pessoas que deixaram seus empregos com a carteira assinada e agora amargam trabalhos insalubres com cargas horárias desumanas e nenhuma condição digna. Isso é
a melhora que foi prometida pela escola austríaca, pelos nossos economistas de Facebook, que foi prometida pelo Temer e foi extremamente apoiada pela população brasileira, não em sua maioria, mas pelo menos os formadores de opinião pseudo-economistas que ficavam defendendo desesperadamente a reforma trabalhista como sendo a solução para o Brasil. E esse Brasil realmente não se solucionou com a reforma trabalhista. Esse Brasil continua o mesmo Brasil que você conheceu, porém sem empregos, o mesmo Brasil que você conheceu sem geração de renda, sem PIB, sem crescimento econômico, ou seja, é uma terra cada vez menos produtiva. Deixa eu agradecer. Golf Wang, Léo, essa é a ética cínica do assistencialismo. Carnegie, filo, amigo, êntropo, homem, amigo do homem, né? Francis Kripa, muito obrigado, Francis Kripa, pela contribuição, muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu liberar aqui os comentários e agradecer a todos vocês pelas participações. Léo, está faltando falar sobre o pecado original. A nossa política monetária, taxa de juros extorsivas, o lucro dos bancos, né? Prentice Franco, e a única coisa que jogava para baixo um pouco essa taxa de juros era a pressão do BNDES, e agora com o BNDES cada vez mais liberal, né? O Banco do Brasil não pode mais forçar a taxa para baixo, nem a Caixa, e a Caixa é o banco oficial para oferecer financiamentos a preços menores e com isso forçar a taxa do mercado para baixo, não pode mais. Bolsonaro... A única coisa que o Bolsonaro vai fazer com os bancos públicos é tentar usar esses bancos para pagarem suas festinhas. Fora isso, ele não vai usar o banco para o bem do povo, não. Deixa eu liberar aqui os comentários. Ana Silveira, justamente por isso o Lula deve realmente sair da cadeia. Porque fica mais fácil fazer algo, pois o país precisa dele urgentemente. Exatamente. Léo, fugindo um pouco do assunto político, você acredita que o homem foi à Lua? Pergunta do Felipe Amorim. Olha, Felipe, eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas a minha dúvida é menor do que a minha certeza, eu acho. Se me perguntasse, eu diria que eu acredito, porque eu tenho mais tendência de acreditar do que de duvidar. Mas é tudo muito estranho, né? Principalmente... para quem não conhece, na medida que a gente vai saindo dessa camada atmosférica da Terra, a camada atmosférica filtra muitas radiações nocivas ao ser humano. E a gente chega num ponto que a gente tem um tipo de radiação que chama raios cósmicos. E esses raios cósmicos são acima do raio-x, né? O raio-x, todo mundo conhece, é um raio que utilizado aí para radiografia exatamente porque a radiação atravessa as coisas. Acima tem raios gama. Então, por exemplo, quer fazer uma radiografia de um prédio, usa raios gama, né? Tem lá dentro um elemento radioativo que emite raios gama e usa o raios gama porque o treco atravessa uma parede de um prédio. E se uma pessoa estiver próxima de um equipamento de raios gama no momento de uma radiografia, né, que chama gamografia, essa pessoa é contaminada ali pela radiação que altera o código genético e a pessoa desenvolve ali um câncer, por exemplo. Agora, acima dos raios gama tem os raios cósmicos. Então, se o raio gama atravessa praticamente tudo, o raio cósmico atravessa tudo e mais um pouco, né? A radiação. E aí a gente se pergunta como que os astronautas eles conseguiram se livrar desses raios cósmicos, né? É bem porque o que livra o ser humano na Terra dos raios cósmicos, principalmente para aqueles que acreditam que a Terra é redonda, é o fato de que o oxigênio presente no ar, né, no formato ozônio, ele recebe os raios cósmicos e toda a frequência mais alta de radiação e reflete isso de volta. Mas se não tem mais se não tem o oxigênio, né, lá no alto, como é que isso aconteceu? Eu tenho essa dúvida aí, mas enfim. Francis Kripa, meu filho de 10 anos, Lucas, quer saber por que tanto desempregado. Filas enormes. Né? Francis Kripa. Francis, é muito desesperadora a situação, né? Imaginar que seu filho vai ter que enfrentar esse novo Brasil. Mas, Francis, Kripa com doppia pi é italiano? Porque, de repente, seu filho tem direito à cidadania italiana
e ele possa, de repente, morar na Europa, porque o Brasil, a expectativa que eu tenho para o Brasil é de um Brasil cada vez pior. Mas sabe que 10 anos é uma idade muito ideal para as pessoas serem politizadas? Eu acho que as crianças de 10 anos hoje, elas precisam entender que existe uma concorrência ao redor do mundo, e o Brasil, ele estava tão bem na concorrência que ele foi desestabilizado por um concorrente maior, que são os Estados Unidos. Então, é importante que a gente conscientize as crianças mais jovens a respeito do que está acontecendo. Lucimar Souza, na reforma trabalhista, a mídia focou só no imposto sindical, e a reforma tinha 110 itens, e o povo ficou feliz porque deixaria de pagar os sindicatos. Falou tudo, Lucimar Souza, falou tudo. Olha, principalmente o Kim Kataguiri, era só o imposto sindical, só falam daquela parte que incomoda. Souberam, e o povo foi assim, o povo foi igual um cardume para a rede, né? Tá aí o resultado. Esse povo que se acha espertalhão é conduzido. Por isso que é importante ter um Lula na presidência, sabe?